Pênalti escandaloso em Itaquera e o Grêmio foi operado no empate contra o Corinthians. O mais incrível dessa manchete é que ela é de 2024. O saldo final desse vídeo vai ser bem positivo, já deixo aqui esse spoiler de antemão. Então por isso vou começar pela parte ruim, mas vou além. Para falar bem a verdade, eu vou começar pela parte ruim, já destruindo essa parte ruim, já desconstruindo essa parte ruim, porque eu acho que ela acabou se tornando meio irrelevante na análise do jogo de hoje. Qual é a parte ruim? Eu acho que o Renato coloca um esquema, né, em campo que não agradou muito, né? Um esquema com 3 zagueiros, um esquema no qual o Grêmio se mostrou claramente perdido, né? A gente sabe que não tem tempo para treinar, que não sei o que, não sei o que lá, mas, né? Mas é a vida. Então o Grêmio em alguns momentos não se encontrou no jogo, apresentou algumas dificuldades e até sofreu alguns perigos em virtude disso, né? Por que eu acho que essa parte é ruim e tá na conta do Renato? Porque, cara, foi a mesma coisa que eu falei do Pavon no último jogo lá em Caxias, que ele pega uma bola, o gramado ruim atrapalha ele na hora de dominar, aí ele recebe uma segunda bola dentro da área que dava para chegar chutando direto, ele tenta dominar de novo, perde de novo a jogada e reclama do gramado de novo. Cara, sim, as adversidades estão aí atrapalhando, sim, elas existem, mas tu tem que entender, né, começar a entender esse cenário e, cara, e driblar essas adversidades. Não adianta ficar reclamando do gramado a vida inteira, tentando dominar a bola. Na próxima que ela chegar no teu pé dentro da área, chuta direto, né? O Pavão tinha condições de chutar direto aquela bola. E é a mesma coisa que eu digo pro Renato, cara. O Renato, ele apresenta umas incoerências nesse sentido, inclusive. Porque ele reclama que não tem tempo para treinar, né? E não tem mesmo, né? Com as enchentes e calendário apertado e etc. O Grêmio tá jogando de 3 em 3 dias, uma logística complicada de viagem, pela questão do aeroporto e tal. Cara, então tu não muda o esquema loucamente um belo dia assim sem treinamento. E depois não adianta nada tu ir pra coletiva botar a culpa dessa questão do desentrosamento, da desorganização, como se fosse uma obrigação o Grêmio jogar naquele esquema. Como se a gente fosse vítima dessa nova formatação do time. Não, foi escolha nossa, do nosso treinador, no caso, né? Então é incoerente, porque o mesmo Renato ficou rodada atrás de rodada insistindo no JP Galvão. E eu não sei se ele chegou a declarar abertamente ou se ele deu a entender que, cara, é o único centroavante que tem que usar. E aí eu pensava, cara, mas por que ele não joga numa formatação sem centroavante? Né? Será que ele acha que é uma mudança brusca de esquema, que precisa de treino? Realmente a gente não tem tempo para implementar muita coisa nessa correria? Beleza, eu posso até discordar, mas eu entendi o fio do raciocínio dele, né? Mas como assim, para tirar o JP Galvão não tinha como mudar o esquema, né? Agora, para botar 3 zagueiros do nada no meio do Itaquerão, aí tudo bem, né? Então é um pouco incoerente, sabe? Daí o Renato acabou meio que a forceps, tendo que jogar sem o JP Galvão. A coisa se apresentou boa pro Grêmio, assim, né? A situação, o time começou a jogar melhor, né? E a gente perdeu muito tempo nessa mudança que era necessária e não acontecia. Daí agora nem se mostrou tão necessário assim, ou nada necessário, apresentar esse tipo de formação. E o Renato surpreende e vai lá para São Paulo de um jeito novo, que esse time não jogou e que mostrou problemas, né? É claro que alguma pessoa pode dizer, se ele tivesse escalado certo, a gente teria ganho esse jogo. Mas daí o C é um negócio tão amplo, tão subjetivo, ainda mais no futebol, que a gente também poderia ter perdido, né? Porque daí o C, era só 2 zagueiros, aí vai que com 2 zagueiros
o Yuri Alberto não tivesse driblado o Kahneman numa jogada e não tivesse ninguém na sobra e pum, gol dos caras 1-0, era outro jogo. Então não tem como a gente prever muito assim, sabe? É claro que a gente vai ter nossas preferências de escalação, de não sei o quê, isso com todo treinador do mundo. Mas eu falei que eu ia começar pela parte ruim, que era essa desorganização inicial que o Grêmio apresentou, né? E que talvez tenha custado um tempo a ele para o time, que poderia ter sido mais proveitoso. Mas o rescaldo, né, o saldo final desse jogo, cara, foi um jogo em que o Grêmio competiu, um jogo em que, na minha opinião, embora o Corinthians fosse mais propositivo em vários momentos por estar em casa e tudo mais, eu acho que eu consigo dizer que o Grêmio foi melhor que o Corinthians. Eu acho que se tivesse que dar um vencedor, assim, né, fazer uma mesa redonda de 10 isentos, cara, quem tem que vencer? Não pode ter empate. Eu acho que a maioria votaria no Grêmio, né? E, e a gente acaba tomando dois gols, um extremamente roubado, né, na mão grande, larápios, né, ou os maiores incompetentes do Brasil. Tipo assim, cara, ou vocês roubaram ou vocês têm que ser banidos do futebol por incompetência, por desconhecimento da regra, né? Então assim, não tem meio termo, é um escândalo em qualquer cenário, né? E um outro gol no final, na reta final ali, a gente estava já querendo sentir o gostinho da vitória, o empate acabou se tornando amargo por conta disso, que foi de uma rara felicidade do, do Garro, né? O cara joga demais, esse cara aí é muito bom. Até antes do jogo tinha alguns boatos de que ele não jogaria, talvez, e tal. Infelizmente ele jogou e fez a diferença, um golaço. Aí alguém vai dizer, ah, mas o Duqueiroz podia ter fechado mais, ah, mas o PP falhou no lance porque não sei o quê. Cara, a gente pode ficar aqui achando com uma lupa, né, um problema ali, o cara que poderia ter feito algo melhor a colar, mas a verdade é que foi um golaço de uma rara felicidade, uma sorte, né, meu? O Corinthians tem isso ainda contra o Grêmio. Eles têm um apito amigo e ainda eles acham uns gols de fora da área, de volta e meia, uns golaços meio improváveis, assim. A bola fez a curva certinha, assim, saindo do zagueiro e entrando fora do alcance do goleiro, assim, tipo, muito azar, sabe? Aquela bola ali, ele chuta 10 vezes, ele erra 9, sabe? Entrou onde tinha que entrar, assim, para estufar as redes, é muito azar, né, da nossa parte. Então, assim, o que eu acho no frigir dos ovos, tá? A gente não perdeu, cara. A gente tomou um gol roubado e um golaço de rara felicidade do adversário. Dois gols, né, nesse contexto. E a gente não perdeu, a gente competiu, a gente foi à frente, a gente conseguiu fazer um gol com o volante apertando a saída de bola, né, forçando o erro de saída dos caras. Cara, o saldo final é positivo. É positivo, a gente jogou bem, com momentos de desorganização, com algumas, né, momentos de bateção de cabeça, talvez sem a necessidade desse esquema que o Renato, mas a gente jogou bem. E por isso que eu digo que essa discussão, na minha opinião, do esquema, do Renato, da formatação, que eu iniciei o vídeo falando de uma incoerência dele e de talvez não ter sido bom, né, fazer isso em algum nível, mas à medida em que eu vejo um jogo em que a gente compete e que a gente chega mais perto da vitória do que o próprio Corinthians, né, e que a gente empata por essas questões do futebol fora do nosso controle, cara, a discussão inicial, né, sobre o Renato, sobre o esquema e tal, na minha opinião, se torna inócua. Inócua. Por quê? Porque é como se tu estivesse no shopping com a tua esposa e aí vocês estão discutindo. Ah, onde é que a gente colocou o carro mesmo? Em qual andar do estacionamento? Aí ela fala, ah, eu acho que no terceiro. E tu fala, não, no quinto. Tá no quinto andar, tá no quinto andar. Não, no terceiro, no terceiro. Aí tu fala, amor, tá no quinto, vamos lá. Daí ela fala, ah, tu tem certeza? Tá no quinto? Tenho certeza, amor. Ela olha, se não tiver no quinto, tu vai estar errado, hein? Meu, nó, tu tá muito confiantezinho. E ela começa a te ameaçar e te ridicularizar. Tu fala, não, tá no quinto sim. Aí tu chega no quinto e não tá lá teu carro. E aí tu. E aí tu vai nos outros andares, também não tá. E ela já começa a te cobrar, olha aí, ó, tu disse que tava no quinto, né? Tu nem sabe onde tu botou esse carro e tal. Lá pelas tantas, para resumir a história, tu descobre que tava no quinto
e guincharam teu carro. Guincharam teu carro, nem sei se dá para guinchar no estacionamento, acho que dá, né? Acho que dá. Porque confundiram teu carro com o de um outro cara lá que foi preso dentro do cinema, sei lá, e aí guincharam o carro dele. Enfim, não vem ao caso o motivo. Tu errou quando tu disse que tava no quinto? Tu não errou, cara. Tu não errou. Acabou não estando por um motivo muito aleatório, muito. Então, assim, não dá pra te condenar. Ah, tu disse que tava no quinto e não tava. Cara, mas eu falei o certo, né? É a mesma coisa, assim, eu acho que a gente não pode agora que o empate tá posto, né? Que os 2 pontos preciosos escorreram pelas mãos, ficar atacando o Renato. Ah, porque tu errou, porque 3 zagueiros, porque. Né? E eu ataquei o Renato em vários jogos. Mas neste, cara, a gente jogou, a gente competiu, a gente esteve à frente do placar 2 vezes, a gente esteve à frente do placar até os 40 minutos, num estádio lotado, ambiente hostil, com o juiz inventando um pênalti para os caras. E aí aos 40 do segundo tempo, talvez o melhor jogador do time do Corinthians acha um golaço de fora da área, de rara felicidade. Aí eu vou criticar o Renato. Ah, Renato, olha aí, ó, tu errou, tu disse que ia ganhar com esse esquema e não ganhou. Cara, mas ele tava certo, né? Talvez eu siga discordando do esquema, dessa mudança brusca. Talvez eu não queira que ele repita em outro jogo, né? Uma visão minha prévia. Mas analisando o que aconteceu no jogo, cara, eu acho que a gente não é um jogo que a gente tem que ficar com a metralhadora dos culpados tentando atirar para algum lado. Ah, porque o Duqueiroz não marcou, porque o PP entrou mal, porque o Renato escalou, porque a gente perdeu 2 pontos, porque o Renato foi burro, porque o... Cara, a gente vai discordar se o Gustavinho tinha que ter começado, se era para ser 2 zagueiros, 3 zagueiros, mas assim, gente, é inegável que a gente jogou melhor que o Corinthians, competiu, teve com a vitória na mão e fatores extra-campo não, mas fora da nossa alçada, um roubo e um gol aleatório nos tiraram a vitória que a gente foi buscar por 2 vezes. Né? Então, assim, eu fiquei muito irritado com o gol que a gente sofreu no fim, fiquei lamentando muito o roubo do primeiro gol. Eu acho que o Grêmio tinha que se debruçar nisso com carinho. Né? Olha, talvez no próximo Grêmio e Corinthians lá em Itaquera eu faça a campanha pra gente ir com o sub-20. Porque, de novo, cara, depois do que aconteceu em 2023, aconteceu de novo em 2024. Dessa vez, não nos deram um pênalti mais óbvio do planeta. Dessa vez, deram pros caras um pênalti inexistente. De novo, em torno de um pênalti, mas num outro cenário. É inacreditável, cara. Sabe? É inacreditável. Né? Então, mas assim, o que eu quero dizer, talvez, no frigir dos ovos, é que não é por causa desses 2 pontos que a gente deixou escapar que a gente está no Z4. Porque alguns vão dizer, olha aí, a gente está numa situação delicada, o Renato não pode ficar escalando errado, a gente não pode perder essa chance. Por que isso? Porque, porra, até os 40 do segundo tempo não dá para deixar o cara chutar. Beleza, cara, tem um monte de coisa que a gente pode dizer que vão ter nexo. Mas eu tô olhando pro cenário do jogo como um todo, com todas as suas nuances, cara. E eu não consigo ficar desesperado com o Grêmio por causa desse jogo. Nem com o Renato por causa desse jogo. Nem com o Duqueiroz, nem com ninguém, cara. Esse jogo sim, e olha que a gente já foi prejudicado em vários jogos que eu disse aqui. Não interessa, o Grêmio não mereceu. Eu tenho até vergonha de falar da arbitragem nesse jogo, porque o Grêmio foi patético e tal. Nesse não é o caso. Nesse, se eu tiver que ficar indignado com alguém, é com a arbitragem e com os pilantras do VAR também, talvez principalmente, que induziram o árbitro principal a erro. Não tira o erro do árbitro principal, né? Que também viu com os olhinhos dele ali no vídeo e marcou. Mas aquilo ali pra chamar o cara é inacreditável, velho. Então eu fico triste com os 2 pontos perdidos. A gente estava saindo do Z4 por alguns momentos, né? Eram 2 pontos importantíssimos. Agora, o que eu vi do Grêmio em campo, o espírito do time competindo, né? Brigando, gritando com o juiz, lutando pela bola, criando chance de gol, não sendo tão ameaçado de forma geral. O que eu vi dentro de campo, cara, me dá perspectivas para crer que lá na frente a gente vai sair dessa. Né? Eu já fiz vídeos mais desesperados aqui, não é o caso de hoje.
Repito, a gente pode ter perdido 2 pontos porque o Renato escalou mal, porque o Duqueiroz isso, porque o Joãozinho aquilo, porque... Beleza, cada um pensa o que quer. Mas o que eu tenho certeza é, a gente não tá no Z4 por problemas como eventualmente possam ter ocorrido hoje. Hoje, o script do jogo, por mais que tenha sido duro com a gente, olhando pela ótica do Grêmio, na minha opinião, é um script aceitável. A gente tá no Z4 por conta de scripts inaceitáveis de jogos passados. Então eu fico triste, fico frustradíssimo com o resultado final desse jogo, mas até isso é um bom sinal. Né? Eu estar frustrado com o empate contra o Corinthians em São Paulo é um bom sinal, é um sinal de que a gente produziu para fazer mais. Não fosse o garfo, o apito amigo dos donos da casa e um pouquinho de azar ali na reta final, a gente inclusive teria conseguido esse algo mais. A luta continua, a tabela segue dura, mas fica um pequeno alento aí de perspectivas futuras. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.